Você já imaginou quantos mistérios ainda estão escondidos bem debaixo dos nossos pés? Existem lugares na Terra que funcionam como verdadeiras cápsulas do tempo, guardando histórias que aconteceram milhões de anos antes de qualquer ser humano existir. E um desses lugares fica no coração dos Estados Unidos, em um parque chamado Mammoth Cave. Esse parque é conhecido por abrigar a maior rede de cavernas do planeta. São túneis imensos e profundos, com quilômetros de passagens misteriosas que ninguém sabe exatamente onde terminam. Ao longo dos anos, essas galerias se transformaram em um enorme arquivo natural, cheio de segredos do passado e esperando para ser revelado aos poucos pelos cientistas. Foi nesse cenário silencioso e escondido que um pequeno dente fossilizado com apenas 1,3 centímetro foi encontrado. À primeira vista, pode parecer pouca coisa, mas esse dente acabou revelando um tubarão pré-histórico totalmente desconhecido que viveu há mais de 300 milhões de anos. Antes de continuar, aproveita e se inscreve aqui no canal só por curiosidades e afins para não perder descobertas como essa. O Parque Nacional Mammoth Cave fica no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, e é considerado a maior rede de cavernas do mundo. Imagine um verdadeiro labirinto subterrâneo, com quilômetros e quilômetros de passagens que se estendem por todos os lados, muitas delas ainda não totalmente exploradas. Esse lugar é tão grande que, mesmo depois de décadas de estudos, cientistas ainda não sabem onde tudo termina. Dentro dessas galerias silenciosas, sem luz natural e com umidade constante, a natureza guardou por milhões de anos sinais de um passado muito antigo. Essas paredes e camadas de rochas são como livros, registrando épocas que não existem mais. Em uma parte dessas cavernas, chamada Formação Stee Genevieve, os pesquisadores fazem explorações periódicas em busca de fósseis e indícios da vida que existiu ali há centenas de milhões de anos. Foi em uma dessas expedições que um pequeno detalhe chamou a atenção: um dente fossilizado de apenas 1,3 centímetro. Pode parecer pouca coisa, quase insignificante diante da imensidão do lugar, mas esse pequeno achado acabou se transformando em uma das descobertas mais surpreendentes da região. Quando os especialistas olharam com mais cuidado para esse dente, perceberam que não era parecido com nada que já tinham catalogado. Esse fragmento estava escondido ali havia mais de 300 milhões de anos e de repente abriu uma porta para uma história que ninguém conhecia. Esse pequeno pedaço de dente mostrou que, naquele lugar que hoje é uma caverna escura e silenciosa, um dia já existiu um mar raso repleto de vida. A análise cuidadosa desse dente revelou uma surpresa. Ele não pertencia a nenhuma espécie de tubarão conhecida. Era algo completamente novo para a ciência. A nova espécie recebeu o nome de Macadens olsoni, uma homenagem ao Parque Mammoth Cave e ao cientista Richard Olson, que dedicou sua carreira ao estudo dessa região. Esse tubarão viveu há aproximadamente 340 milhões de anos. Naquela época, tudo era muito diferente. Onde hoje existem cavernas e rochas, havia um mar raso cheio de vida. Imagine um ambiente marinho repleto de moluscos, vermes, corais e outros organismos marinhos. Era um mundo completamente dominado pela natureza, muito antes dos dinossauros surgirem na Terra. O Macadens olsoni era pequeno em tamanho, medindo cerca de 30 centímetros de comprimento. Mas tinha uma característica muito especial. Seus dentes eram curvados e perfeitos para esmagar moluscos e vermes. Ele não era um predador gigante como os tubarões que conhecemos hoje, mas fazia parte de um ecossistema que estava começando a se formar. Essa descoberta é importante porque amplia o conhecimento sobre a diversidade da vida marinha naquele período. Até então, muitas dessas espécies permaneciam desconhecidas. Cada novo fóssil encontrado ajuda os cientistas a montar um grande quebra-cabeça.
revelando como era a vida há centenas de milhões de anos. E pensar que tudo isso começou com um pequeno dente de pouco mais de 1 centímetro, esse achado mostra que até os menores detalhes podem mudar a forma como enxergamos o passado. Mais do que um simples fóssil, esse dente é uma prova silenciosa de que a Terra guarda segredos incríveis, em lugares onde quase ninguém olha. Mas por que essa descoberta importa, quando um dente com pouco mais de 1 centímetro é capaz de chamar a atenção do mundo científico? É sinal de que ele carrega uma história muito maior do que o próprio tamanho. Foi isso que aconteceu nessa descoberta dentro do Parque Nacional Mammoth Cave. Esse pequeno fóssil não é só um pedaço endurecido de um animal que viveu há muito tempo. Ele é um portal para um passado que já parecia esquecido. Barclay Trimble, responsável pelo parque, explicou de forma simples por que esse achado é tão importante. Para ele, cada fóssil encontrado dentro das cavernas funciona como uma peça de um grande quebra-cabeça. Quando os cientistas encaixam essas peças, conseguem reconstruir a imagem de como era a vida no nosso planeta em tempos muito antigos, muito antes de qualquer ser humano existir. E essa peça específica ajuda a contar a história de um período em que o local, que hoje é seco e rochoso, era um mar raso repleto de vida. Esse tipo de descoberta nos faz perceber como o planeta está em constante transformação. Onde hoje temos cavernas, houve um oceano inteiro. O que agora parece pedra morta, há milhões de anos era cheio de movimento. Vermes rastejando na areia, moluscos grudados nas pedras e pequenos tubarões nadando tranquilamente. Sem esses fósseis, esse cenário nunca seria possível de imaginar. Outro ponto muito importante é que descobertas como essa reforçam o valor dos parques nacionais. Eles não são apenas lugares para passeios turísticos, mas também verdadeiros cofres naturais. Cada camada de rocha guarda informações preciosas sobre o passado da Terra. Preservar esses lugares significa garantir que novas gerações também possam estudar e aprender mais sobre a origem da vida no planeta. Ou McCardens, ou Sony. Como foi chamado o tubarão recém-descoberto? É uma peça nova nesse imenso mosaico da história natural. Até hoje, ele estava escondido, esperando o momento certo para ser encontrado. Agora que esse fóssil veio à tona, os cientistas têm mais dados para entender como eram os ecossistemas marinhos daquela época e quais criaturas conviviam juntas. E o mais curioso de tudo isso é pensar que ainda há muito a ser encontrado. A cada expedição, pesquisadores voltam com algo novo, provando que a Terra é um livro infinito, cheio de capítulos que ainda não foram lidos. Esse pequeno dente nos lembra de uma lição simples. Mesmo os menores detalhes podem mudar a forma como enxergamos o passado e, de certa forma, nos ajudam a entender melhor o presente. Histórias como essa nos fazem perceber o quanto o nosso planeta ainda guarda segredos impressionantes. Em um simples pedaço de dente, escondido por milhões de anos dentro de uma caverna, existe um capítulo inteiro da história da Terra esperando para ser contado. Esses achados nos mostram que ainda conhecemos muito pouco sobre tudo que já viveu aqui. É curioso pensar que um lugar que hoje é silencioso e escuro, um dia foi um mar cheio de vida. A descoberta desse pequeno tubarão é um lembrete de que o mundo muda o tempo todo e de que a ciência está sempre encontrando novas formas de ligar o passado ao presente. E você, já imaginava que dentro de uma caverna poderia estar escondido um tubarão pré-histórico? Conta pra gente nos comentários o que você achou dessa história e qual outra curiosidade você gostaria de ver aqui no canal. Se inscreve-nos só por curiosidades e afins. Deixe o like e compartilha o vídeo. Assim a nossa comunidade de curiosidades cresce. E juntos vamos continuar explorando esses mistérios incríveis que a natureza guarda para nós.